Salve, salve, moçada! Estamos aqui para a continuidade da leitura do livro Ele se acha o centro do universo, da Wendy Perry, e hoje estamos no capítulo 6, Confronto empático, uma estratégia vencedora para a eficácia interpessoal. Bom, o que é o confronto empático? Isso daqui, na verdade, é uma técnica muito comum na terapia cognitivo-comportamental e em todas as linhas que derivam da terapia cognitivo-comportamental, que basicamente significa confrontar, porém de uma forma empática, ou seja, com consideração pelas emoções do outro, com consideração à história destas emoções, a história da crença. Ou seja, não é um confronto onde você dá porrada no outro e dane-se. É um confronto onde você entende a história do outro ao mesmo tempo que dá limites. Por exemplo, no caso do narcisismo, a gente precisa ter muito limite e muito confronto empático. É isto o tempo todo, né? Isso, inclusive, é uma... Como é que eu posso dizer? A gente poderia entender isto como uma característica que você deve avaliar se você, entre aspas, tem, ou se você está empenhado em desenvolver, ou se você tem uma certa facilidade. Por quê? É quase como se fosse um pré-requisito para viver com um narcisista de uma forma saudável. Se você não tem disponibilidade, não consegue fazer confronto empático, a sua vida com um narcisista vai ser muito difícil. Porque ou você vai viver num embate constante, ou você vai viver o tempo todo sufocada pelas demandas e pelos desmandos do narcisista. Então é uma característica que é importante você considerar se você tem, ou se você quer desenvolver, ou se você quer viver boa parte da sua vida fazendo esse confronto empático com a pessoa o tempo todo. E por que a gente fala isso? Bom, de certa forma, a gente tem que fazer um confronto empático com todo mundo em algum momento da vida, inclusive com nós mesmos. Porém, com um narcisista, a diferença é que, por exemplo, enquanto uma pessoa sem um narcisismo exacerbado, por exemplo, você fala, olha, isso me feriu, e a pessoa é capaz de entender, o narcisista vai vir com 4, 5 pedras na mão, e você vai ter que ter uma paciência enorme de entender que aquilo não é contra você, que aquilo é da história dele. Você vai ter que olhar por detrás do narcisismo e ver aquela criança ferida lá dentro. Ou você vai ter que entrar em compaixão com aquela criança ferida lá dentro, para perceber dentro de você um pedacinho seu que quer ajudar essa pessoa, que gosta dela, que quer estar do lado dela por causa disto. E aí começar a fazer confronto empático. Então, o confronto empático ele requer não apenas a empatia, como também a compaixão. E no caso do narcisismo isso é muito difícil, não porque isso é difícil por si só, mas porque vem sempre na base da porrada. Então, uma coisa é você dizer para alguém que está te ouvindo e que está disponível para te ouvir que você está se sentindo mal. A outra coisa é você ter que acalmar uma besta selvagem, brincando, obviamente, que está prestes a te comer vivo e ainda fazer o confronto empático. Tá? Então esse é o desafio com o narcisista. Empatia. O ponto principal. Vou ler esse parágrafo inteiro. Com sua nova atenção plena e suas habilidades de comunicação, você pode permanecer mais forte inabalável no meio da tempestade. Você não precisa abrir mão de seus valores ou de sua integridade diante das demandas do narcisista. O ponto principal, você tem direitos, tem necessidades, tem desejos válidos e valores básicos e vale a pena lutar por eles. Esse é o ponto fundamental. Por quê? Porque embora eu precise ter empatia e compaixão, troquei as bolas, empatia e compaixão pelo narcisista, eu também preciso ter isso por mim. Ou seja, não é empatia e compaixão ad eterno, sem limite. Eu preciso aprender qual é o limite, até onde eu posso ir. Empatia é a capacidade de entender verdadeiramente a experiência emocional, mental e às vezes física do outro. Isso não significa que você necessariamente concorde, apenas que entende.
Em um estado empático, você vivencia pensamentos, sentimentos e sensações alheios dentro de sua mente e de seu corpo. Então, empatia tem a ver com a conexão, com o entendimento da situação, mas não com a concordância. E isto é extremamente importante, gente. Eu não preciso concordar para entender. Eu não preciso concordar para ser empático. Tá? Compaixão exige algum nível de consciência empática. Ou seja, para eu ter compaixão, eu preciso também ter a consciência da empatia. Mas vai além da consciência. A compaixão é o desejo radiante de consolar, confortar e aliviar a dor e sofrimento alheio. É uma sensação profunda de tristeza e solidariedade pela falta de sorte da outra pessoa. A compaixão é a tendência para sentir a dor alheia, juntamente com a necessidade de ser gentil e fazer algo a respeito. E, de novo, entendendo que isso tudo tem um limite. Então, a compaixão, ela não tem a ver apenas com a percepção e com o entendimento. Ela também tem a ver com um desejo de fazer algo. Então, enquanto na empatia eu percebo, eu entendo, mas eu posso ficar aqui quieto na minha, na compaixão eu tenho um desejo de fazer algo para essa pessoa. Essas duas características são importantes na relação com narcisistas. Na relação com qualquer pessoa, vai? Mas com um narcisista é mais importante ainda. Por quê? Porque quando se trata de utilizar empatia e compaixão em seu relacionamento com o narcisista, o desafio pode ser hercúleo, porque ele raramente expõe a própria vulnerabilidade. No entanto, a capacidade de vivenciar a empatia e a compaixão por essa pessoa preocupante e preocupada é exatamente a capacidade que você precisa para atingir os resultados mais satisfatórios nas interações. E esperamos um relacionamento mais agradável. Então, ela é o fundamento. Se eu não consigo olhar para a criança ferida do narcisista e desejar fazer algo para esta criança, eu não vou conseguir uma boa relação. Isso significa que se eu conseguir fazer isso vai ser fácil? Nem um pouco. Vai ser bem difícil. Por quê? Porque o narcisista não gosta de mostrar aquela criança. E muitos não gostam quando aquela criança é vista. Então tem muito narcisista que quando você penetra naquele matagal, naquela floresta de proteção deles, eles se sentem vulneráveis. E ao se sentirem vulneráveis, muitos atacam. Por isso que a autora faz um adendo. Tá? Você precisa ligar a lanterna e guiar o caminho para que a mudança ocorra. Isso é uma das coisas que ela fala para os pacientes dela. Mas também me ouvem dizer, não é sua função carregar essa lanterna indefinidamente. O narcisista tem a responsabilidade de retribuir e se tornar receptivo. Juntos, mediremos e avaliaremos cuidadosamente o progresso. Ou seja, é sua função fazer isso? É. E do narcisista? Também. Ou seja, não tem mudança de relacionamento só com um. Uma observação importante. Essa abordagem é inadequada para aqueles que a fazem sentir-se insegura ou que estejam sofrendo abuso. Esse é um protocolo completamente diferente, que frequentemente exige estratégias de saída e planos de segurança. Se o narcisista em sua vida é violento, abusivo ou ameaça a sua segurança de qualquer maneira, por favor, busque ajuda imediatamente. Ligue para uma delegacia, na pior das hipóteses. Ou seja, a própria autora diz, se o narcisista tem um problema, se o narcisista é agressivo e violento, você se retira. Você não tenta empatizar com ele, você não tenta ver a criança ferida dele, você tenta olhar para a sua criança ferida e entender que a sua criança foi ferida e o adulto não precisa continuar sendo ferido. Entenderam? Isso é muito, 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 muito importante. Muito bem. Ao fazer a reparação parental no narcisista, coloca-se ênfase na ajuda à criança solitária e carente por trás das cenas de consciência, com cuidado e orientação. A reparação parental limitada inclui empatia e estabelecimento de limites, experiências que o narcisista não teve na infância, moldando os caminhos para que ele possa fortalecer e cuidar desta parte de si mesmo.
Esse esforço resulta em esquemas de cura e reorganização do caminho em que a criança é guardada na memória. Você ficará consciente de que aquilo que de forma característica orienta os ataques imperdoáveis do narcisista é uma necessidade dele de se afastar de sentimentos associados com o garotinho atrás das cenas, que ele considera patético e inadequado. Isso é o que eu estava falando. O narcisista não gosta de olhar para a criança dele. Né? Um filme bem interessante a esse respeito é o filme Duas Vidas, ou The Kid em inglês, estrelado pelo Bruce Willis. Esse filme fala muito sobre isso. Né? É exatamente isso daqui escarrado e cuspido. Você pode classificar essa criança como simplesmente assustada, triste e destituída por ela mesma, por vezes tenha sido mimada também. Tá? Então, às vezes a gente olha para a criança narcisista e vê, foi mimada, foi solitária, foi sofrida, foi triste. Enquanto o narcisista olha como uma criança patética. A gente não vê como patética, a gente vê como uma criança triste, sofrida. Né? E a gente precisa olhar para essa criança, a gente precisa insistir com o narcisista sobre essa criança. Porque se o narcisista não conseguir o contato com essa criança, a relação também não irá para frente. Ou vai para frente daquele jeito. Ele bate e você aguenta. Tá? Há uma estrofe linda no poema lírico de William Wordsworth, My Heart Leaps Up, que diz, a criança é pai do homem. E eu acho essa frase maravilhosa. Nunca tinha escutado antes, não conhecia, né, esse poema, né? Mas essa frase é maravilhosa. A criança é o pai do homem. Ou seja, nós somos aquilo que a gente era, só que crescido. Né? Nós evoluímos a partir da criança que fomos. Aqui daí a autora vai começar a colocar. Como fazer isso? Em primeiro lugar, mantenha-o sob pressão. Encher seu reservatório emocional com empatia e compaixão não significa deixar de ter o narcisista sob pressão quando ele estiver se comportando mal. Embora seja preciso arregimentar o próprio entendimento e generosidade emocional, é igualmente necessário mantê-lo responsável quando ele age de forma condescendente, egoísta, controladora ou pura e simplesmente malvada. Então, ela fala sobre 4 passos, hoje nós vamos ver 2, depois eu vou trabalhar com mais 2 e mais algumas coisas. Né? E o importante, seja ele teu amigo, seja ele teu cônjuge, teu pai, tua mãe, teu colega, irmã, enfim, qualquer pessoa, tá? É importante que você olhe para essas etapas, tá? E que você entenda que o narcisista também vai ter que fazer um esforço em algum momento. Diferencie culpa e responsabilidade. Então, aqui a autora ela vai trabalhar com cada um desses cenários, ela vai trabalhar com cada um desses passos, ilustrando. Eu vou fazer, né, ela traz um caso, eu não vou fazer isso, eu vou falar a essência. Então, o que acontece, gente? Quando a gente vai fazer essa diferenciação de culpa e de responsabilidade, né, a gente está querendo falar o quê? É muito comum que o narcisista aponte para os nossos defeitos. Aponte e culpabilize. Frase típica de mãe narcisista é assim, o filho reclama de algo para a mãe fala assim, você está querendo dizer que eu não te amo, que eu não te dei amor, que eu não cuidei bem de você, que eu não fui uma boa mãe? A pessoa não está falando absolutamente nada disso. Ela só está fazendo uma reclamação, mas a mãe responde desse jeito. Então o que é importante nesse momento? Nesse momento é importante a gente respirar, fazer todo aquele trabalho de se conscientizar dos nossos esquemas e falar, olha, eu sei que você está chateado, eu sei que você está triste com o que eu falei, eu sei que você está com raiva do que eu falei, mas o que eu estou falando tem nada a ver com isso. Não me culpe por isso que eu estou falando. Eu só estou chamando a tua atenção para algo que é difícil para mim, na relação com você. Então, diferenciar a culpa da responsabilidade é muito importante por causa disso. Eu não estou te culpando, mamãe. Estou chamando a atenção para um comportamento do qual a senhora é responsável. Eu não estou dizendo que você é a pior pessoa do mundo. Eu só estou dizendo que tem algo que me incomoda. Embora eu saiba que para você é difícil ouvir essa crítica, para que você é difícil quando eu te falo que você, né, fez algo que me feriu. Então é muito importante ter isso. A gente diferencia. Culpa
é quando a pessoa faz algo criminoso em cima de mim. Responsabilidade é quando ela faz algo. E a gente chama atenção para isto. Tá? Muito bem. Às vezes, é preciso mudar de marcha. Novos roteiros e novos caminhos de comunicação talvez pareçam artificiais a princípio, mas podem tornar seu tema memorizado e singular com o tempo, contanto que reflitam sua voz sábia e determinada. Então, embora seja difícil, e às vezes no começo parece artificial pra caramba, parece que você está ensaiando uma peça de teatro, mas mesmo assim isso é fundamental. E às vezes o narcisista fala, largue mão, você vem aí com essas blá 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 de psicologia. Olha, eu sei que você está muito chateado, eu sei que às vezes você não gosta disso, eu sei que parece artificial, mas, veja, isso é importante para nós dois. Eu estou querendo construir um relacionamento com você. Então, percebem o que eu falei da paciência? É isso toda a vez. Todas. Mas não dá pra... Não. Se você começar a abrir brecha para um narcisista, esqueça. Ele vai transformar as brechas em lei. Estabeleça as regras de reciprocidade. Então, quando o narcisista faz os seus comportamentos, é importante que a gente comece a criar regras que não devem ser entendidas como leis, mas regras nas quais eu digo o que eu quero e o que eu preciso e o que eu espero do comportamento do outro. Por exemplo, vamos imaginar um narcisista que faz stonewalling. Então você está conversando com uma pessoa, a pessoa... Esse é desconecta de você. Deixando literalmente, Claro, não estou a fim de falar com você. Esse é o momento que você fala assim, olha, eu sei que talvez o que eu esteja te falando te fira. Porém, este comportamento seu de colocar o livro na minha frente e de não olhar mais para mim e de me dar uma gelada não é um comportamento adequado para a nossa relação. Eu estou aqui, de fato, querendo criar uma relação com você, querendo te entender e querendo que a relação também seja saudável para mim. Eu preciso que você me escute, embora eu saiba que isso te dói, que isso te chateia e que isso ativa os teus comportamentos e crenças desnecessárias e muito provavelmente isso também te fira num nível que faça você se sentir envergonhado. Porém, eu preciso que você me escute. Essas suas crenças são disfuncionais. Assim como esse seu comportamento. Eu preciso que esse comportamento mude. Então, a partir de agora, eu gostaria de te pedir que você não coloque o livro mais na minha frente. Que você me escute. Se estiver muito difícil para você me escutar, que você me fale, olha, agora está muito difícil de te escutar, eu gostaria de falar daqui a pouco sobre isso. Kim, mas e se eu fizer isso, o narcisista vai mudar? É óbvio que não. Por isso que você vai ter que refazer esse acordo 1, 2, 3, 4, até a pessoa começar a fazer isso. E não basta fazer o acordo. Tem que lembrar o narcisista do acordo. Porque não espere que o narcisista vá lembrar do acordo sozinho e vá mudar do acordo sozinho só porque você falou uma vez para ele. Ele não vai fazer isso. Então vejam, é bastante trabalho. E se você está disposto a fazê-lo, faça. Porque se o narcisista entrar na onda, tem tudo para se tornar uma bela relação. Gente, o que eu tinha para trazer para vocês hoje a respeito desse capítulo é isso. Nós vamos continuar com ele, onde eu vou falar de outros elementos para mudar a relação com o narcisista, outros confrontos importantes de serem feitos e umas cositas más. Espero vocês no próximo capítulo.